Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Muito boa noite, amigos do Grande Prêmio GP às 10, comigo, Vitor Martins, para você que está em sua casa, para você que está no trabalho, para você que não tem o que fazer, né? Porque a gente sempre fala, sexta-feira é dia do que fazer. Eu lamento que você, assim como eu nesse momento, não tenha o que fazer. Então assista esse programete que é o GP às 10, que fala a respeito do que aconteceu nessa sexta-feira em Abu Dhabi, mas pegando, claro, por outro ponto. Afinal, foi uma sexta-feira de treinos livres, numa corrida que não vale nada, num lugar que eu diria que seria a novela Segundo o Sol. Eu não acompanhei um capítulo dessa novela da Globo, mas acompanhei Maurício Sticer, Chico Barney, Daniel Castro, Fabiola Heipert, Sônia Abrão, falando que foi uma novela ruim, uma novela que só tinha um cenário paradisíaco. E Abu Dhabi é isso. Você olha para Abu Dhabi, você vê o sol lá se pondo, o crepúsculo, a imponência do Emirado Árabe, mas a pista, o circuito em si, é uma porcaria. Se a Fórmula 1 se preocupa tanto em ter praças novas ou circuitos bons na Fórmula 1, deveria repensar a existência desse circuito, já que ele não agrega em nada a Fórmula 1 enquanto disputa, não traz boas corridas. O ano passado foi um marasmo só. Seja como for, teremos a corrida, né? No final de semana. Os treinos indicaram que as três equipes principais, Ferrari, Mercedes e Red Bull, estão separadas por 3 décimos, que pelo menos assim seja, para que tenhamos uma corrida como Interlagos, com os 6 primeiros brigando pela vitória. Ojalá, como diria Fernando Alonso, seja assim. E falando em Fernando Alonso, talvez seja dele a declaração mais importante, a notícia mais importante do dia, ou que tenha chamado mais atenção, que é o fato de ele e Zac Brown terem indicado que ele pode treinar com o carro de 2009, inclusive aparecendo nos testes em Barcelona na Fórmula 1. Eu vejo que isso é um tanto estranho, não pelo Alonso em si, porque já falamos ao longo do tempo no GP às 10 e no Paddock GP, o quanto Alonso fala uma coisa num dia e desfala no outro, quanto garante uma coisa numa semana e desgarante numa outra semana. Lembro da questão de Indianápolis e da Indy, falou que não faria sentido não fazer a temporada inteira da Indy, depois falou agora que só vai fazer as 500 milhas de Indianápolis e que nunca pensou em fazer, depois falou que a McLaren não estava nos seus planos na Indy, agora vai fazer as 500 milhas de Indianápolis com a McLaren em 2019. Nesse segundo sol, onde ele se despede da Fórmula 1, ele indica que talvez não se despeça da Fórmula 1, né? E eu vejo isso como um contraponto, não pelo fato, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser, de organizar a vida dele, cada um sabe onde ele aperta o calo e acelera e freia no caso da Fórmula 1. Agora, o que me parece é uma insistência que o Barrichello mesmo teve, por exemplo, em 2012, quando ele havia presenciado sinais muito claros de que a Williams não ia renovar com ele, e ele, por exemplo, se recusou a fazer uma festa de despedida que seria justa e necessária para a carreira que teve Barrichello, e acabou não tendo, e ficou amargurado durante anos e anos, querendo voltar à Fórmula 1, querendo pelo menos fazer uma corrida para ter essa despedida, e acabou não tendo. Essa insistência do Alonso em achar que vai fazer alguma coisa na Fórmula 1, insistência recente até, porque ninguém imaginava, por exemplo, que ele fosse voltar. Ele, inclusive, mesmo disse, não volto para a Fórmula 1, depois volto para a Fórmula 1, eventualmente como piloto, como chefe de equipe. Depois falou assim, não, pode ser um ano sabático e eu volte em 2020. Agora, já estão falando e dando indicações que ele pode testar o carro até para ajudar o Carlos Sainz. Isso, primeiro, diminui o Carlos Sainz. Parece que ele precisa de ajuda, que é um bebê, como o Lance Stroll, que pede para o pai uma equipezinha. Então, se ele não está
satisfeito e seguro da decisão que ele tomou, que pelo menos ele não fique que nem um corvo sobrevoando a carniça da McLaren, tentando fazer alguma coisa pela equipe e tentando fazer algo para si próprio, porque ele está prejudicando os dois. Imagine se, por exemplo, ele vai bem nos testes em Barcelona e a equipe vai mal com Lando Norris e Carlos Sainz durante as corridas. Vão chamá-lo de volta? Vão falar que os pilotos são ruins? Vão acabar com a carreira dos pilotos, como a McLaren acabou fazendo de certa forma com algumas carreiras, Van Dorn inclusive, que está saindo da Fórmula 1, indo para a Fórmula E. Então, essa insistência, essa insegurança, esse sobrevoo em cima da carne, essa indecisão do Alonso, acaba prejudicando a todo mundo, inclusive ao próprio. Porque se ele tomou a decisão de deixar a Fórmula 1, que agora faça a despedida em Abu Dhabi, que chore, que comemore e que abra um novo capítulo da sua vida. Que seja no WEC, temporada completa ou não na Indy, que faça provas em Daytona ou no Endurance nos Estados Unidos, que venha para a Copa Truck, que faça a Fórmula V, que faça alguma coisa. Porém, que não fique essa coisa toda de ficar sustentando e alimentando uma situação que é prejudicial para todas as partes, inclusive para os dois pilotos que são novatos na equipe e vão precisar se acostumar com um modus operandi do qual ainda não estão totalmente acostumados. O Lando Norris até um pouco, porque já é cria da casa, o Carlos Sainz, porque vem de duas equipes que têm métodos de trabalho, Toro Rosso / Red Bull e Renault, que são diferentes do que ele está acostumado. Então, que o Alonso não dê uma de Barrichello, que o Barrichello se acostumou tempo depois porque não teve oportunidades, mas levou e tocou a vida tranquilamente. O Alonso não. O Alonso parece ter tomado uma decisão da qual provavelmente já se arrepende porque não sabe o que será o seu futuro no automobilismo. Tá certo? Quero que você dê o seu like, quero que você comente a respeito. Alonso, afinal, continua ou não na Fórmula 1? Prejudica ou não a si mesmo, a McLaren e aos demais pilotos, fazendo esse jogo de cena, indicando que pode voltar a um carro de Fórmula 1 em 2019. Quero que você se manifeste, quero que você curta o canal, quero que você se inscreva e ative as notificações para ter todos os vídeos do Grande Prêmio assim que eles saírem e forem publicados, tá bom? Fico por aqui, amanhã, sábado, voltamos com o GP às 10 ao vivo para comentar a classificação do GP de Abu Dhabi. Faremos a mesma coisa no domingo sobre a deliciosa prova de Abu Dhabi. Um grande abraço, boa noite ou bom final de semana se você estiver vendo em outro horário na manhã de sábado ou qualquer dia, tanto faz. Tchau. Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher, Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você.